A vida intelectual. Seu espírito, suas condições, seus métodos. Por A. de Sertiange, tradução de Lília Ledon da Silva. Realizações Editora, Canal Leconde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor adquiram o livro. E caso gostem do meu trabalho, venham a auxiliá-lo. Centavos serão muito bem-vindos, seja via Pix, Apoia-se ou Vaquinha. Também é possível auxiliar o canal comprando livros que chegarão até mim pela lista de desejos da Amazon, como nos fez o Marcos. Obrigada, Marcos, por este presente belíssimo. E também é possível auxiliar o canal tornando-se membro no botão Seja Membro ou no link que está no descritivo. Todos os links, aliás, estão no descritivo aqui do vídeo. Então, através do botão ou do link, você verá as possibilidades de assinatura mensais aqui do canal. Começam a R$ 1,99 ao mês, que é o mínimo que o YouTube pede, e variam com possibilidades maiores, mais substanciais do que essa, caso você possa, deva e queira auxiliar este trabalho. Muito obrigada pela presença. Eu desejo a todos uma boa escuta. Estamos no capítulo 3, a organização da vida. Primeiro, simplificar. Para que tudo em vocês se oriente para o trabalho, não lhes basta organizar-se por dentro, precisar sua vocação e administrar suas forças. É necessário ainda dispor sua vida. E com isto falo de seu ambiente, de suas obrigações, de suas vizinhanças, de seu cenário. Uma palavra apresenta-se aqui antes de tudo. Simplifiquem. Vocês têm de fazer uma difícil viagem. Não se sobrecarreguem de demasiada bagagem. Pode ocorrer que não estejam de todo no comando. E então, de que serviria, pensem, legislar? Errado. Em uma mesma situação externa, um espírito de simplificação pode muito. E o que não se descarta exteriormente sempre pode ser afastado de sua alma. Não atrelarás para arar o jumento com o boi, diz a lei. Não atrelarás para arar o jumento com o boi, diz a lei. O trabalho pacífico e sábio não deve ser associado aos espasmos caprichosos e barulhentos de uma vida toda exterior. Certo ceticismo é, sob esta forma, ainda um dever do pensador. Religiosa ou laica, científica, artística, literária, a contemplação não se coaduna com os prazeres demasiado onerosos, nem com as complicações. Os grandes homens têm leitos pequenos, observa Henri Lavedan. É preciso pagar pelo gênio a taxa de luxo. Os 10% desse privilégio não o arruinará. Não é ele quem pagará, mas antes nossos defeitos, em todo caso, nossas tentações, e o lucro será dobrado. Para dar hospitalidade à ciência não são necessários móveis caros, nem uma criadagem numerosa, não. Muita paz, isso sim. Um pouco de beleza. Algumas comodidades poupadoras de tempo. Aí sim está tudo quanto é preciso. Para dar hospitalidade à ciência não são necessários móveis raros e nem uma criadagem numerosa, e sim muita paz, um pouco de beleza, algumas comodidades poupadoras de tempo. E então aí está tudo quanto é preciso. Reduza a sua vida social. Recepções, saídas que implicam novas obrigações, cerimônias de vizinhança, todo esse complicado ritual de uma vida artificial que tantos mundanos amaldiçoam secretamente, não é coisa de um trabalhador. A vida mundana é fatal para a ciência. A ideia e a ostentação, a ideia e a dissipação são inimigas mortais. Quando pensamos no gênio, nunca o representamos num jantar. Não se deixem arrastar por essa engrenagem que assambarca pouco a pouco o tempo, as preocupações, as disponibilidades, as forças. Os preconceitos não são seus ditadores. Sejam vocês mesmos seu próprio guia. Obedeçam às suas convicções e não a rituais.
e as convicções de um intelectual devem referir-se a seu objetivo. Uma vocação é uma concentração. O intelectual é um consagrado. Que ele não vá dispersar-se em futilidades exigentes. Que ele lance todos os seus recursos ao fogo da inspiração, assim como Bernard de Palissy sacrificava seus móveis. O trabalho e suas condições, aí está tudo quanto importa. O trabalho e suas condições, aí está tudo quanto importa. O gasto e os cuidados desperdiçados em ninharias seriam muito mais bem utilizados em formar uma biblioteca, em fazer uma viagem instrutiva e ter férias repousantes, audições musicais que refrescam a inspiração, etc. O que favorece sua obra é sempre oportuno. O que a entrava e os embaraça tem de ser excluído, pois além dos inconvenientes imediatos, vocês são assim levados a procurar o ganho e desorientam o seu esforço. O padre tem o direito de viver do altar, e o homem de estudo de sua obra. Mas não se reza a missa por dinheiro, e não se deve, por dinheiro, pensar e produzir. Se vocês são dos que têm de ganhar a vida fora do trabalho de eleição, como, se sua vida se sobrecarrega, preservarão as parcas horas de que dispõem? É o caso de reduzir ao mínimo a matéria, a fim de aliviar, de liberar o espírito. A esse respeito, a esposa de um intelectual tem uma missão que talvez seja bom assinalar. Se a miúde ela o esquecer, e em vez de ser a Beatriz, não sabe ser senão a maritaca tagarela e dissipadora. Toda mulher deve desposar a carreira do marido. O centro de gravidade da família é sempre o labor do pai. Aí está a vida produtiva e, por conseguinte, também o essencial do dever. Mas isso é tanto mais verdadeiro quanto mais nobre e laboriosa for a carreira abraçada. A vida em comum tem aqui por centro um cume. A mulher deve instalar-se nele, em vez de buscar afastar dele o pensamento viril. Arrastá-lo para um nada, sem relação com suas aspirações, é fazer o marido desgostar-se dessas duas vidas que se contradizem entre si. Que a filha de Eva pense nisso, e não dê razão mais que de direito ao divisius est de São Paulo. Divisius est. Se o homem casado é de certa forma dividido, que ele seja também dobrado. Deus lhe deu uma ajuda semelhante a ele, que ela então não se torne outra. Os conflitos ocasionados pela incompreensão da alma gêmea são fatais para a produção. Fazem o espírito viver uma inquietude que o corrói. Não lhe sobra nenhum entusiasmo, nem nenhuma alegria. E como poderia um pássaro voar sem suas asas? E o pássaro e a alma sem seu canto? Que a guardiã do lar não seja assim o gênio mau, que ela seja a musa. Tendo desposado uma vocação, que também tenha vocação. Realizar por si ou pelo marido, tanto faz. Ela, contudo, tem de realizar, já que constitui com aquele que realiza uma só carne. Sem precisar ser uma intelectual e menos ainda uma mulher de letras ou uma metida literata, ela pode produzir bastante, ajudando seu marido a produzir, obrigando-o a controlar-se, a dar o máximo de si, ajudando-o a reerguer-se na hora de inevitáveis quedas, endireitando-o quando ele vacilar, consolando-o das decepções, sem muita insistência para não ressaltá-las, acalmando-o na aflição, tornando-se sua grata recompensa depois da labuta. Ao fim do trabalho, o homem está como que ferido, precisa ser abraçado e apaziguado. Nada de pôr-se a pressioná-lo. Ela deve relaxá-lo e encorajá-lo, que demonstre interesse pelo que ele faz, que lhe dê apoio no momento em que estiver esmagado por um desgaste talvez excessivo. Em suma, que assuma o papel de mãe para ele, e esse indivíduo cheio de força, que agora é todo fragilidade, sentirá seu vigor ressurgir para enfrentar novos tormentos. Quanto aos filhos, esta doce complicação deve servir para fazê-lo recobrar a coragem mais que para despojá-lo de seus recursos. Esses pequeninos lhe tomam muito para si mesmos. E de que serviriam, se não conseguissem de vez em quando deixá-lo maluco? Mas eles lhe dão energia na mesma medida, ou quem sabe até mais, do que aquela que gastam.
podem elevar sua inspiração ao misturá-la com alegria. Refletem-lhe amorosamente a natureza e o homem, e defendem-no assim da abstração, trazendo-no de volta ao real com respeito ao qual seus olhos inquisitivos lhe pedem um comentário acurado. Sua fronte pura lhe apregou a integridade, essa irmã do saber. E sua facilidade em acreditar, em ter esperança, em sonhar alto e em tudo esperar da paternidade que os guia, não é também para você, pensador, uma elevação e uma razão para ter esperança? É-lhe dado ver uma imagem de Deus e um sinal de nossos destinos imortais nesse retrato do porvir. Os que renunciaram à família no intuito de entregar-se por inteiro à sua obra e àquele que a inspira estão no direito de felicitar-se, atribuindo o devido apreço às liberdades que são conferidas por esse sacrifício. Estes pensarão em seus irmãos cheios de incumbências, repetindo-se a observação bem-humorada de Lacordaire acerca de Ozanam. Há uma armadilha que ele não soube evitar: o casamento. Mas o trabalhador comprometido com laços pode e deve fazer desses laços uma força, uma motivação para sua obra e uma das formas de seu ideal. Segundo, guardar a solidão. Na organização da vida, o ponto essencial por resguardar e em ordem ao qual se opta por todo o restante são as medidas que tomar interna e externamente em benefício da solidão. Santo Tomás atribui-lhe tal importância que dos 16 conselhos ao intelectual, 7 dedica aos relacionamentos e ao retiro. Abre aspas. Quero que sejas lento para falar e lento para dirigir-te ao parlatório. Não te inquiras de nenhum modo sobre os atos de outrem. Mostra-te amável para com todos, mas não seja demasiado familiar com ninguém, pois demasiada familiaridade gera desprezo e dá ensejo a muitas distrações. Não te imiscuas de nenhum modo em palavras e ações seculares. Evita, acima de tudo, os deslocamentos inúteis. Ama a tua cela, se queres ter acesso ao celeiro de vinhos. Fecha aspas. O celeiro de vinhos de que aqui se fala, alusivamente ao Cântico dos Cânticos e ao comentário de São Bernardo, é o abrigo secreto da verdade, cujo cheiro atrai de longe a esposa, isto é, a alma ardente. É o refúgio da inspiração, o lar do entusiasmo, do gênio, da invenção, da busca calorosa. É o palco dos jogos do espírito e da sua sábia embriaguez. Para ingressar nessa morada, devem-se deixar de lado as banalidades. Deve praticar-se o retiro, cujo símbolo é a cela monástica. Abre aspas. Nas celas, como ao longo dos grandes corredores, o silêncio assemelha-se a uma pessoa magnífica, trajada da brancura das paredes, a velar. Fecha aspas. Escreve Paul Adam. Que está ela a velar, se não a prece e o trabalho? Sejam, pois, lentos para falar e lentos para ir ao local onde se fala, porque muitas palavras fazem o espírito esvair-se como água. Paguem com sua cortesia para com todos o direito de frequentar verdadeiramente apenas aqueles poucos com quem o relacionamento é proveitoso. Evitem mesmo com esses uma familiaridade excessiva, que rebaixa e desorienta. Não corram atrás das novidades que ocupam o espírito em vão. Não cuidem de ações e de conversas seculares, isto é, sem repercussão moral ou intelectual. Evitem os trâmites inúteis que desperdiçam as horas e favorecem a ociosidade do pensamento. Tais são as condições do recolhimento sagrado, e só assim é possível aproximar-se dos segredos reais que fazem a felicidade da esposa. Só mediante esse comportamento é possível apresentar-se com todo respeito diante da verdade. O retiro é o laboratório do espírito. A solidão interior e o silêncio são suas duas asas. Todas as grandes obras foram preparadas no deserto, incluindo a redenção do mundo. Os precursores, os continuadores, o mestre, submeteram-se ou devem submeter-se à mesma lei. Profetas, apóstolos, pregadores, mártires, pioneiros da ciência, inspiradores de todas as artes, simples homens ou homem-deus, todos pagam tributo ao isolamento, à vida silenciosa, à noite.
É na noite astral e em sua vacuidade solene que o universo foi moldado pelo Criador. Aquele que quiser desfrutar das alegrias da criação não deve apressar-se a pronunciar o Fiat Lux, nem, sobretudo, a passar em revista todos os animais do mundo. Sob as sombras propícias, que tome como Deus todo o tempo de que precisa para preparar a matéria dos astros. Os mais belos cantos da natureza ressoam à noite. O roxinol, o sapo da voz de cristal, o grilo cantam à sombra. O galo proclama o dia e não fica a esperá-lo. Todos os anunciadores, todos os poetas e também os catadores e pescadores de verdades avulsas têm de mergulhar na grande vacuidade que é uma plenitude. Nenhum grande homem tentou escapar disso. Lacordaire dizia que ele tinha feito para si, em seu quarto, entre sua alma e Deus, abre aspas, um horizonte mais vasto que o mundo, fecha aspas, e tinha conseguido obter para si as asas do repouso. Emerson proclamava-se um selvagem. Descartes trancava-se em sua estufa. Platão havia declarado que consumia, abre aspas, mais azeite em sua lâmpada do que vinho em seu cálice, fecha aspas. Bossuet levantava-se à noite para seu encontro com o gênio do silêncio e da inspiração. Os grandes pensamentos não lhe vinham senão longe do barulho e dos problemas fúteis. Não tem todo poeta a impressão de estar meramente traduzindo em seus versos as misteriosas revelações do silêncio que ele ouve, segundo a expressão de Gabriele D'Annunzio, como a um hino sem voz? O que realmente conta deve erguer uma barreira entre o pensador e o que não conta. A vida banal e os ludibria de que falava Santo Agostinho, os jogos e as brigas de criança que um beijo acalma, tudo isso deve cessar sob o beijo da musa, sob a carícia inebriante e apaziguante da verdade. Para que vieste? Perguntava-se a si mesmo São Bernardo acerca da clausura. Ad qui venisti? E você, pensador, para que veio a essa vida fora da vida comum, essa vida de consagração, de concentração e em decorrência de solidão? Não terá sido em virtude de uma escolha? Não houve uma preferência pela verdade, a mentira cotidiana de uma vida que se dispersa? Ou até as preocupações elevadas, conquanto secundárias, voltadas para a ação? Desse modo, como mostrar-se infiel a seu culto, deixando-se absorver pelo que optou livremente por descartar? Para que o Espírito nos leve às solidões interiores, como Jesus no deserto, temos de ofertar-lhe as nossas. Sem recolhimento, não há inspiração. Mas sob o círculo de luz da lâmpada, como num firmamento, reúnem-se todos os astros do pensamento. Quando a calma do silêncio sobe em nós e o fogo sagrado crepita por si, longe da barulheira das estradas, e quando a paz, que é a tranquilidade da ordem, instaura a ordem das ideias, dos sentimentos, das investigações, estamos na disposição máxima para a aprendizagem. Podemos reunir e a seguir criar. Estamos literalmente ao pé da obra. Não é hora de dar ouvidos às choradeiras, de cuidar da vidinha enquanto o tempo voa e de vender o céu por nada. A solidão proporciona-nos o contato com nós mesmos, contato tão indispensável se quisermos realizar-nos a nós próprios. Ser já não o papagaio de um punhado de fórmulas que aprendemos, mas o profeta do Deus interior que com cada um fala uma linguagem única. Retomemos longamente a ideia de uma instrução especial conferida a cada um, de uma formação que é uma educação, isto é, uma expansão de nossa alma, alma única, e que não teve nem terá uma parelha nos séculos, pois Deus não se repete, mas é preciso ter consciência de que não podemos sair assim de nós, senão quando estamos vivendo em nós mesmos, de muito perto, na solidão. O autor da Imitação dizia, abre aspas, nunca estive entre os homens sem ter regressado de lá menos homem, fecha aspas. Imitação a Cristo, né? O Imitação de Cristo, de Thomas de Kempis, pode ser ouvido aqui no canal, aliás. Levem a ideia mais longe e digam que eu não tenha regressado de lá menos homem do que sou, menos eu mesmo. Na multidão nós nos perdemos, a menos que nos seguremos firmemente,
E primeiro é necessário criar essa amarra. Na multidão nós nos ignoramos. Estamos atravancados por um eu estranho a nós que é múltiplo. Qual é teu nome? Legião. Esta seria a resposta do espírito dispersivo e dissipado na vida exterior. Os higienistas recomendam para o corpo o banho de água, o banho diário e o banho interior de água pura. Eu acrescentaria para a alma o banho de silêncio, a fim de tonificar o organismo espiritual, de acentuar sua personalidade e de lhe dar dela um sentimento ativo, assim como o atleta sente seus músculos e prepara o jogo destes pelos movimentos internos que são a própria vida da musculatura. Disse Ravignan, abre aspas, a solidão é a pátria dos fortes, o silêncio é sua prece, fecha aspas. Que prece a verdade de fato! E que força de cooperação para sua influência, num recolhimento prolongado, frequentemente retomado a horas certas, como que para um encontro marcado, que se tornará pouco a pouco uma continuidade, uma vida estreitamente comum. Não se pode, diz Santo Tomás, contemplar o tempo todo, mas aquele que vive apenas para a contemplação, que orienta para ela todo o restante e a retoma assim que o consegue, lhe dá uma sorte de continuidade, tanto quanto pertence à terra. A doçura participará aí, pois, abre aspas, a cela onde nos detemos de modo adequado se torna doce. Cella continuata dulcetti, fecha aspas. Ora, a doçura da contemplação faz parte da sua eficácia. O prazer, explica Santo Tomás, aperta a alma contra seu objeto, tal qual uma ferramenta de serrar. Ele reforça a atenção e expande as capacidades de aquisição, as quais a tristeza ou o tédio comprimiriam. Quando a verdade nos capta e a plumagem de sua asa docemente se põe sob nossa alma para erguê-la em harmoniosos impulsos, é hora de elevarmos-nos com ela e de planarmos, enquanto ela nos sustentar nas altas regiões. Nem por isso vocês se tornarão os isolados que condenávamos. Não estarão mais distantes de seus irmãos por se terem afastado do barulho que eles fazem e que os separa deles espiritualmente, impedindo assim a verdadeira fraternidade. O próximo, para você, intelectual, é o ser que necessita da verdade, como o próximo do bom samaritano era o ferido na estrada. Antes de dar a verdade, adquira-a e não jogue fora o grão da sua semeadura. Se a palavra da imitação é verdadeira, longe dos homens seremos mais homem e estaremos mais com os homens. Para conhecermos a humanidade e para a servirmos, é preciso que entremos dentro de nós, ali onde todos os nossos objetos ficam em contato conosco e tomam de nós tanto nossa força de verdade como nossa potência de amor. Não nos podemos unir ao que quer que seja, senão na liberdade interior. Deixarmos-nos dominar, perturbar, trate-se de pessoas ou de coisas, é trabalhar para desunir. Longe dos olhos, perto do coração. Jesus bem nos mostra que podemos estar voltados inteiramente para dentro e inteiramente entregues aos outros, inteiramente aos homens e inteiramente em Deus. Ele guardou sua solidão. Não tocou a multidão senão com uma alma de silêncio, cuja palavra é como a porta estreita para as trocas da caridade divina. E que eficiência soberana nesse contato que reserva tudo, exceto o ponto preciso, pelo qual Deus podia passar e as almas podiam ir a seu encontro. Não deveria precisamente haver lugar entre Deus e a multidão, senão para o homem-Deus e para o homem de Deus, para o homem da verdade e do dom. Aquele que se crê em união com Deus, sem estar em união com seus irmãos, é um mentiroso, diz o apóstolo. Não passa de um falso místico e intelectualmente de um falso pensador, mas aquele que está unido aos homens e à natureza, sem estar unido a Deus em segredo, sem estar ciente do silêncio e da solidão, não é mais do que súdito de um reino de morte. Terceiro, cooperar com seus semelhantes. Todas as nossas explicações bem mostram que a solidão cujo elogio acabamos de tecer é um valor que deve ser temperado por valores conexos, que o complementam e o utilizem. Não defendemos a solidão à toa. O sacrifício dos relacionamentos e da simpatia de nossos irmãos vale uma compensação.
Temos direito tão somente ao esplêndido isolamento. Ora, este não será tão mais rico, tão mais fecundo, quanto o convívio superior buscado no retiro for favorecido por frequentações escolhidas e medidas com sabedoria? A primeira frequentação do intelectual, a qual o qualificará segundo o que ele é, sem prejuízo de suas necessidades e de seus deveres de homem, é a frequentação de seus semelhantes. Eu disse frequentação, mas teria preferido dizer cooperação, pois frequentar-se sem cooperar não é agir de maneira intelectual. Mas quão rara é tal conjunção de espíritos nessa época de individualismo e de anarquia social. O padre Guthrie deplorava-o. Sonhava com pó royal e queria fazer do oratório um pó royal menos o cisma. Quanto trabalho poderíamos poupar-nos, dizia ele, abre aspas, se soubéssemos unir-nos ou ajudar-nos uns aos outros, se em grupos de 6 ou 7, partilhando o mesmo modo de pensar, procedêssemos por ensinamento mútuo, tornando-nos recíproca e alternadamente aluno e mestre, se até por não sei que feliz concurso de circunstâncias pudéssemos viver juntos, se, além das aulas da tarde e dos estudos dessas aulas, conversássemos no fim do dia, até à mesa, sobre todas as belas coisas, de modo que aprendêssemos mais sobre elas pela conversação e pela infiltração de ideias, do que pelas próprias aulas. Fecha aspas. As oficinas de outrora, e sobretudo as oficinas de arte, eram amizades, eram famílias. A oficina de hoje é um cárcere, ou então um meeting. Mas não chegaremos a ver, sob a premência da necessidade que pesa cada vez mais ao nosso redor, esse ateliê familiar ampliado, aberto para fora e não menos concentrado que antigamente? Seria o momento certo para conceber e fundar a oficina intelectual, associação de trabalhadores igualmente entusiasmados e zelosos, livremente associados, vivendo na simplicidade, na igualdade, sem que nenhum deles tentasse impor-se aos demais, ainda que possuísse uma superioridade acatada por todos e que lhes fosse de grande valia. Alheios a rivalidades e ao orgulho, procurando apenas a verdade, os amigos assim reunidos seriam, se me é permitida a expressão, multiplicados um pelo outro, e a alma comum experimentaria uma riqueza para a qual não haveria explicação suficiente em parte alguma. Caros ouvintes, deixo apenas aqui um aviso de que as lives que eu faço são buscando exatamente isso, compartilharmos dessa comum unidade de que fala aqui o autor, para coisas altivas de fato, e não banalidades. Então compareçam, venham, façam parte. É preciso ter uma alma muito forte para trabalhar sozinho. Ser por si só seu grupo social intelectual, seu encorajamento, seu apoio, encontrar num pobre querer isolado tanta força quanto pode haver num movimento de massa ou na áspera necessidade, que heroísmo! Tem-se primeiro o entusiasmo, mas depois, à medida que surgem as dificuldades, o demônio da preguiça nos diz: pra quê? Nossa visão do objetivo enfraquece-se, os frutos estão muito distantes ou parecem-nos amargos, e então temos a vaga sensação de estar sendo esmagados. É certo que o apoio de outrem, os intercâmbios, o exemplo, seriam contra este spleen de uma eficácia admirável. Suprimiriam, em muitos indivíduos, a deficiência no poder da imaginação e na constância da virtude, de que só alguns dispõem, e que são, no entanto, indispensáveis à perseguição perseverante de um grande fim. Nos conventos onde não se fala ou onde não se recebem visitas, a influência de uma fileira de celas laboriosas anima e cativa, contudo, quando asceta. Esses alvéolos aparentemente isolados constituem uma colmeia. O silêncio é coletivo e o trabalho é conjunto. A concordância das almas ignora as muralhas. Paira um mesmo espírito e a harmonia dos pensamentos eleva cada um deles como um motivo de sinfonia, que a corrente geral dos sons sustenta e prolonga. Quando em seguida intervêm as trocas, o concerto enriquece-se,
Cada um expressa e escuta, aprende e instrui, recebe e dá, recebendo ainda mais, segundo o que der. E talvez este último aspecto da cooperação seja o mais invejado. A amizade é uma maiêutica. Ela extrai de nós nossos mais ricos e nossos mais íntimos recursos. Faz que se abram as asas dos nossos sonhos e de nossos obscuros pensamentos. Controla nossos julgamentos, experimenta nossas ideias novas, entretém o ardor e inflama o entusiasmo. Há exemplos disso hoje em dia nos grupos de jovens e nas revistas jovens, onde adeptos convictos assumem uma tarefa e se dedicam a uma concepção. Os Cahiers de la Quinzaine nasceram desse voto. A Amitié de France, a Revue de Jean, a Revue de Jeunesse et de Sauchoir, creio que seja essa a pronúncia, não tenho certeza, imbuem-se disso cada dia mais. Ali não se convive o tempo todo, mas trabalha-se com o mesmo coração e chega-se a um acordo. Retoma-se a coisa. É-se a um só tempo preservado e provocado por um ambiente para o qual o essencial provém de um pensamento inovador ou de uma grande tradição. Tentem, se puderem, agregar-se a uma irmandade desse tipo, ou até constituir uma, se necessário for. Em todo caso, mesmo em pleno isolamento material, procurem em espírito a convivência com os amigos da verdade. Unam-se ao grupo deles, sintam-se fraternalmente ligados a eles e a todos os pesquisadores, a todos os produtores que a cristandade congrega. A comunhão dos santos não é um falanstério, mas é uma unidade. A carne, por si só, não serve para nada. O espírito, por si só, pode alguma coisa. A unanimidade útil consiste menos em estar junto em um refúgio ou em um grupo etiquetado do que esforçar-se cada um, com a sensação de que outros também se esforçam, em concentrar-se onde quer que se esteja, concentrando-se outros, de tal maneira que se cumpra uma tarefa que presida um mesmo princípio de vida e de atividade, e que tenham a Deus por montador dos componentes do relógio, para cada um dos quais um artesão em seu aposento volta uma atenção exclusiva. Quarto, cultivar as relações necessárias. Disse eu também que a solidão do pensador não implica a exclusão dos seus deveres, nem esquecimento das suas necessidades. Há relacionamentos necessários. Já que são necessários, fazem parte da sua vida, mesmo como intelectuais, porque não apartamos o intelectual do homem. Cabe a vocês ligá-los à intelectualidade, de modo tal que não só eles não a entravem, mas a sirvam. E isso sempre é possível. O tempo dado ao dever e à necessidade real nunca se perde. A preocupação que aí se investe é parte da vocação, e só se tornaria um inimigo da vocação se considerássemos esta última abstratamente, fora do âmbito da providência. Escreve Mayne de Biran em seu diário, abre aspas, não se deve acreditar que o único e o melhor aproveitamento do tempo consiste num trabalho de espírito regular, constante e tranquilo. Todas as vezes que agimos bem, em conformidade com a nossa situação atual dada, fazemos bom uso da vida. Fecha aspas. Não se ponham a pensar que sua obra vale mais que vocês mesmos, e que mesmo um suplemento de possibilidades intelectuais possa prevalecer sobre o acabamento do seu ser. O que se deve e o que é necessário, façam-no. Se sua humanidade o exige, ela saberá arranjar-se consigo mesma. O bem é irmão do verdadeiro, ele auxiliará seu irmão. Estar onde se deve estar, fazer ali o que se deve, é preparar a contemplação, alimentá-la e deixar Deus por Deus, como dizia São Bernardo. É penoso sacrificar belas horas por relações e trâmites em si mesmos inferiores a nosso ideal, mas já que o transcurso deste mundo, afinal de contas, é feito para aliar-se à virtude, é preciso pensar que acabará satisfeita a virtude, virtude intelectual ou virtude moral. Em certos dias, será unicamente através da moralidade que a intelectualidade considerará que a jornada foi ganha, apesar de suas virtuosas concessões. Em outras ocasiões, será por si mesma. Pois não se esqueçam de que nos convívios, mesmo corriqueiros, sempre encontrarão algo que colher.
Isolamento demasiado os empobreceria. Alguém escreveria recentemente, abre aspas, a dificuldade dos romancistas em nossos dias me parece ser a seguinte: se eles não frequentam a sociedade, seus livros são ilegíveis. E se a frequentam, já não têm tempo para escrevê-los. Fecha aspas. Angústia da medida, que encontra por toda parte. Mas sejam romancistas ou não, vocês bem sentem que não podem fechar-se totalmente. Os próprios monges não o fazem. É preciso guardar, em função do trabalho, o sentimento da alma comum, da vida. E como poderiam tê-lo, se, cortada a comunicação com os humanos, já não tivessem em vista senão uma humanidade de sonho? O homem isolado em demasia torna-se tímido, abstraído, um pouco esquisito. Ele cambaleia no real como um marinheiro recém-desembarcado. Já não tem o senso do destino. Parece olhar para outrem como para uma proposição por inserir num silogismo, ou como a um caso por anotar na caderneta de apontamentos. A riqueza infinita do real também tem muito para instruir-nos. É preciso frequentá-la com espírito contemplativo, mas não desertá-la. E no real, o que há de mais importante para nós não é o homem centro de tudo, fim último de tudo, espelho de tudo e que convida o pensador de toda a especialidade a um confronto permanente? Na medida em que se possa escolher, é preciso regrar-se de modo que se esteja, quanto possível, na vizinhança de pessoas superiores. E também a isso deve estar atenta a mulher do intelectual. Que ela não abra a porta de casa a esmo, que seu tato seja como um crivo. Em vez de companhia das altas rodas, que ela estime a das almas elevadas. As pessoas que pretensamente têm muito espírito, que ela prefira pessoas de grande peso, instruídas e de juízo firme, sabendo que no mundo alguém se passa tão mais facilmente por espirituoso quanto mais radicalmente deu cabo da sua inteligência. No mundo, alguém se passa tão mais facilmente por espirituoso quanto mais radicalmente deu cabo da sua inteligência. Acima de tudo, que ela, por futilidade, por vaidade, por algum interesse sem maiores consequências, não arraste o marido à casa de gente tola. Mas o que estou dizendo? Os próprios tolos também nos são úteis e nos ajudam a completar nossa experiência. Não os procurem. Deles já há o bastante. Mas daqueles que encontrarem, saibam tirar proveito. Intelectualmente, numa sorte de contraprova. E humanamente, cristãomente, pelo exercício das virtudes de que eles são os clientes. A Sociedade é um livro a ler, apesar de ser um livro banal. A Solidão é uma obra-prima. Mas lembrem-se das palavras de Leibniz, que até do mais imprestável dos livros sempre conseguia tirar algum proveito. Não pensem sozinhos, assim como não pensem unicamente com a inteligência. Sua inteligência associa-se às suas outras faculdades, sua alma a seu corpo e sua pessoa às suas relações. É tudo isso seu ser pensante. Componha-no o melhor que puderem, mas que as próprias taras que lhe apresentar, como as doenças que tiverem, se tornem valores por meio de alguma feliz indústria da sua grandeza de alma. De resto, em seus relacionamentos, comportem-se de tal maneira que sempre seu espírito e seu coração dominem sua situação. Assim não serão invadidos nem contaminados, caso o meio seja medíocre. E, se for nobre, não fará senão reforçar no interior de vocês os efeitos da solidão, sua ligação com a verdade e as lições que ela lhes prodigaliza. Seria preciso que nossos contatos com o exterior fossem como os do anjo, que toca sem ser tocado, a não ser que ele o queira, e que dá, e de quem não se toma nada, porque pertence a outro mundo. Pela moderação no que disserem, também conseguirão essa permanência do recolhimento e essa sabedoria nos intercâmbios das quais é tão urgente que estejam munidos. Falar para dizer o que deve ser dito, para expressar um sentimento oportuno ou uma ideia útil, e depois disso calar-se, eis o segredo para resguardar-se sem deixar de comunicar-se,
em vez de permitir que a chama se apague para depois acender outras. Falar para dizer o que deve ser dito, para expressar um sentimento oportuno ou uma ideia útil, e depois disso calar-se, eis o segredo para resguardar-se sem deixar de comunicar-se, em vez de permitir que a chama se apague para depois acender outras. É esse, de resto, igualmente o meio de dar peso à sua palavra. A palavra pesa quando se sente por baixo dela o silêncio, quando ela oculta e deixa adivinhar, por trás, um tesouro que ela libera progressivamente como convém, sem precipitação nem agitação gratuita. O silêncio é o conteúdo secreto das palavras que contam. O que faz o valor de uma alma é a riqueza do que ela não diz. Quinto, conservar a dose necessária de ação. O que dizíamos das frequentações aplica-se à ação com poucos retoques. Trata-se sempre de dosar a vida interior e a exterior, o silêncio e o barulho. A vocação intelectual, tomada em sentido estrito, é o contrário da ação. A vida contemplativa e a vida ativa sempre foram opostas, sob o aspecto de saídas de pensamentos e de aspirações contrárias. A contemplação recolhe, a ação despende. Uma chama à luz, a outra ambiciona o dom. Para falar de modo geral, é evidentemente necessário resignar-se à partilha das tarefas, contente cada um por elogiar o que não faz, por amar em outrem os frutos daí resultantes e por desfrutá-los graças à comunhão das almas. Mas a vida real não dá margem a uma divisão tão rigorosa. O dever pode forçar a ação, como há pouco vimos que pode forçar a sociedade. E ele deverá beneficiar-se de nossas observações. A ação regulada pela consciência prepara esta mesma consciência para as regras da verdade, predispõe-na ao recolhimento quando for chegada a hora, unem-a à providência, que é também fonte de verdade. O pensamento e a ação têm um mesmo pai. Em seguida, mesmo sem obrigação, sempre é indispensável ao pensador reservar uma parte do seu tempo e do seu coração à vida ativa. Esta parte, às vezes, é bem reduzida. No sábio, nunca é nula. O monge dedica-se a trabalhos manuais ou a obras de zelo. O grande médico tem sua clínica, seu hospital. O artista tem suas exposições, seu meio, suas turnês ou suas conferências. O escritor é solicitado de tantas formas que não comprometer-se com nenhum projeto exigiria demasiado esforço. Tudo isso está muito bem, pois neste mundo cada coisa tem sua medida. E pois a vida interior há de ter a sua. Ela quer que a ação fique limitada e abra espaço para a solidão, porque a ação externa agita a alma, que o silêncio apazigua. Mas o silêncio, levado longe demais, provoca por sua vez agitação. O refluxo do homem todo para a cabeça causa desorientação e vertigem. É indispensável à vida cerebral alguma diversão. É-nos imprescindível o calmante da ação. Há, para tanto, razões fisiológicas em que não vou entrar. As razões psicológicas têm aí seu ponto de apoio e até sua origem, pois sendo a alma distinta do corpo, não conheceria o cansaço. Mas o composto animado cansa-se do repouso tanto quanto do dispêndio. Ele requer um equilíbrio cujo centro de gravidade pode, aliás, deslocar-se e variar de um para outro. O corpo que se mobiliza demais atrofia-se e enerva-se. A alma que o imita enfraquece-se e corrói-se. De tanto cultivar o silêncio, chegar-se-ia ao silêncio da morte. Por outro lado, a vida intelectual necessita do alimento dos fatos. Encontram-se fatos nos livros, mas todo mundo sabe que uma ciência puramente livresca é frágil. Padece do defeito do abstrato, perde contato e, por conseguinte, oferece ao raciocínio uma matéria excessivamente quintessenciada, quase ilusória. Tu és um balão cativo, dizia de si para si Amiel. Não deixes que se desgaste o barbante que te liga à terra. Tu és um balão cativo, não deixes que se desgaste o barbante que te liga à terra.
Santo Tomás dedica um artigo da Suma a provar a necessidade de apoiar-se no real para julgar, porque, diz ele, o real é o fim último do juízo. Ora, o fim, ao longo de todo o caminho, deve dar sua luz. As ideias estão nos fatos e não vivem por si próprias, como acreditou Platão. Esta visão metafísica tem consequências práticas. Na qualidade de homem de pensamento, é preciso manter-se nas proximidades do que é, porque do contrário o espírito vacila. O sonho seria outra coisa que um pensamento cuja comunicação com o exterior está cortada? Um pensamento que já não quer? O sonho inconsistente é um recife no oceano do pensamento puro. É preciso evitá-lo como uma causa da impotência e da queda. O pensamento apoia-se nos fatos, como o pé no solo, como o enfermo em suas muletas. A dose de ação recomendada ao pensador terá, pois, a vantagem de estabilizar-lhe o espírito. Terá igualmente a de enriquecê-lo. Quantas experiências a vida nos propõe todo dia! Nós a deixamos passar, mas um pensador profundo as recolhe, e com elas compõe seu tesouro. Seus quadros espirituais serão pouco a pouco preenchidos com elas, e suas ideias gerais, por um lado controladas, serão, além disso, ilustradas por uma documentação viva. A ideia em nós, privada de seus elementos tirados da experiência, de seus fantasmas, não é senão um conceito vazio, que até já nem se percebe. Na medida em que os fantasmas são ricos, o pensamento é amplo e forte. Ora, a ação encontra por toda parte em seu percurso elementos assimiláveis e episódios de vida que serão a representação de suas ideias abstratas. Encontra até mais do que consegue contar, pois o real é uma espécie de infinito que nenhuma análise, nenhum computo racional esgota. Ponham um artista diante de uma árvore e ele fará dela esboços indefinidamente, sem que jamais tenha pensado em reproduzir inteiramente o que a natureza exprime. Ponham-no diante um esboço de árvore, ou até diante da árvore de um Claude Lorrain ou de um Corot, e, quando ele o tiver conscienciosamente copiado, terá esgotado o modelo. O individual é inefável, diziam os antigos filósofos. O individual é o real, por oposição aos temas do espírito. Ao mergulharmos no real pela ação, encontramos nessa matéria novas formas, como o artista, ao executar, alimenta sua concepção, a retifica e a arremata. Finalmente, esse instrutor que é a ação é ao mesmo tempo um professor de energia, cujas lições não serão inúteis a um solitário. Por suas propostas e por suas resistências, por suas dificuldades, por seus reveses, por seus sucessos, pelo tédio e pela lassidão que ela obriga a vencer, pelas contradições que ela não deixa de suscitar e pelas novas necessidades que desperta, ela estimula-nos e revigora nossas forças, sacode essa preguiça fundamental e essa orgulhosa quietude, que não são menos hostis ao pensamento do que às realizações. As virtudes de fora virão assim em socorro das de dentro. A investigação ativa será proveitosa para o recolhimento. A colheita do néctar terá preparado o mel. O pensamento, alternadamente mergulhado em dois abismos, o do real e o do ideal, fortalecido por uma vontade experimentada, instruído e prevenido pelas razões do coração que a boca coloca incessantemente em questão, será uma ferramenta de pesquisa e outro árbitro da verdade para além da razão empoleirada na árvore de Porfírio. Eu gostaria de ver nosso homem de estudo engajado a todo instante em alguma atividade pouco onerosa, a qual ele dedicasse um tempo bem delimitado, sem ceder ao arrebatamento, conquanto interessando-se de todo o coração por resultados que para ele não devem ser como a lenha que certos indivíduos vão cortar para repousar a cabeça. Agir sem se entregar por inteiro à ação não é agir como homem. E nem o descanso do homem, nem sua instrução, nem sua formação podem resultar disso. Aí está porque, se vocês já não contam com alguma dessas que simplesmente se impõem, procurem causas que os apaixonem, porque são de grande valia. Obras de luz, de construção, de preservação, de progresso,
ligas pelo bem público, associações de defesa e de ação social, todos empreendimentos que querem seu homem. Se não quanto à sua vida inteira, pelo menos quanto ao seu ser complexo. A isso entreguem-se nas horas em que a inspiração lhes concede e até lhes impõe uma pausa bem-vinda também para ela mesma. Depois disso, estarão prontos para retornar a ela, e o céu, onde ela os introduz, lhes será tanto mais doce quanto mais tiverem experimentado, junto com seus tesouros, os perigos, as lamas e as asperezas da terra. E sexto, manter em tudo o silêncio interior. Parece-me resultar disso tudo que a solidão útil, o silêncio, o retiro do pensador, são realidades mitigadas, são fundamentadas num espírito com alto grau de exigência. É em respeito ao retiro, ao silêncio e à solidão íntima que a ação e as frequentações são toleradas, e é em função deles que são dosadas. Assim deve ser, se verdadeiramente o intelectual é um consagrado, e se não se pode servir a dois senhores. O espírito de silêncio será, pois, exigido onde quer que se esteja. É sobretudo ele o que importa. Diz-se às vezes que a solidão é a mãe das obras. Não, mas sim o estado de solidão. O estado de solidão é a mãe das obras. Tanto é assim que podemos, a rigor, conceber uma vida intelectual fundada num trabalho de 2 horas por dia. Pensar-se-ia que, estando salvas essas 2 horas, é possível conduzir-se em seguida como se elas não existissem? Seria um erro de entendimento muito grave. Essas 2 horas são dadas à concentração, mas nem por isso é menos requerida a consagração de toda a vida. Um intelectual deve ser intelectual o tempo todo. O que São Paulo sugere ao cristão? Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, fazei tudo pela glória de Deus, deve aplicar-se ao cristão em busca de luz. A glória de Deus é para ele a verdade. Ele deve pensar nela onde quer que esteja, submeter-se a ela em tudo. A solidão que lhe é recomendada é menos uma solidão de lugar do que uma solidão de recolhimento. É elevação mais que afastamento. Consiste em isolar-se pelo alto graças ao dom de si às coisas superiores e mediante a fuga das leviandades, das divagações, da mobilidade e de toda vontade caprichosa. Realiza a conversatio nostra in celis do apóstolo ao levar nossa morada e nosso comércio ao céu dos espíritos. Ficar em casa e entregar-se a um falatório interior, ao embate dos desejos, à exaltação do orgulho, à corrente de pensamentos que introduzem em nós um meio exterior absorvente e repleto de discórdia, seria isso de fato a solidão? Ficar em casa e entregar-se a um falatório interior, ao embate dos desejos, à exaltação do orgulho, à corrente de pensamentos que introduzem em nós um meio exterior absorvente e repleto de discórdia, seria isso de fato a solidão? Há uma falsa solidão, assim como há uma falsa paz. Em contrapartida, sair e agir por dever, por sabedoria, ou pelo propósito de distrair-se, cuja necessidade voltaremos a defender mais adiante, pode constituir uma solidão superior, que alimenta e tonifica a alma em vez de diminuí-la. O que Santo Agostinho chama a pureza da solidão pode manter-se em toda parte. Sua impureza pode manchar até seu próprio refúgio. Escreveu Platão, abre aspas, tu podes estar numa cidade como um pastor em sua cabana no alto de uma colina. Fecha aspas. Então tenham a inspiração interior, o comedimento, o amor daquilo a que se entregaram. Tenham com vocês o Deus da verdade e estarão sozinhos em pleno universo. Tenham a inspiração interior, o comedimento, o amor daquilo a que se entregaram, tenham com vocês o Deus da verdade
e estarão sozinhos em pleno universo.